Crie suas texturas PBR com este programa e o seu render se tornará ainda mais realista. Acompanha comigo. Alô, alô, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E neste vídeo eu vou ensinar vocês com um programa específico a como criar as suas texturas PBR para tornar o seu render ainda mais realista. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para a gente saber que você está gostando do conteúdo e a gente trazer cada vez mais conteúdos relacionados a designer de interiores, paisagismo e urbanismo, no foco em renderização e modelagem 3D. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, tem um botão aqui embaixo para se inscrever, comenta o que você achou do vídeo, traga sugestões também para a gente trazer outros tipos de vídeos relacionados à renderização e modelagem 3D. Então, vamos para o vídeo, para o conteúdo deste vídeo. Eu vou ensinar para vocês a como criar com esse programa que se chama Materialize. É um programa que você cria os materiais PBR, texturas PBR. E o que seriam as texturas PBR? São as texturas que na renderização elas se comportam fisicamente igual ao material na realidade. Então, por exemplo, se você tem uma pedra, você vai tirar uma foto de uma pedra e você vai tirar, ela tem suas características, ok? E quando você cria o material PBR, ele vai transformar essas características do material real no render, ele vai trazer isso para dentro do seu render. E isso, consequentemente, o seu render vai ficar cada vez mais realista. Então, eu vou ensinar para vocês usando esse programa, inclusive eu vou disponibilizar, esse programa está aqui na descrição do vídeo, só clicar no link para você baixar. É um programa executável, você não precisa instalar nada no seu computador, simplesmente vai baixar o arquivo que tem, está compactado numa pasta zipada, você vai baixar e vai começar a usar, é um programa executável, vai botar numa pasta no seu computador e entrar no programa para você começar a usar. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar, eu vou ensinar como a gente cria os materiais PBR, os mapas PBR, que são vários mapas que se transformam na textura, no material PBR. Né? Por exemplo, no SketchUp, a gente usa normalmente só a cor, né? A textura de cor ali que a gente está vendo, né? Por exemplo, um paralelepípedo a gente vê as pedras, as cores, mas a gente não tem, no SketchUp não tem a opção de você botar os outros mapas, que transformam mais realismo ainda, trabalhando com altura, com reflexo. Então, eu vou ensinar como fazer isso para você usar no seu programa de renderização, seja ele qual for que você use. Então, vou lá. Normalmente, quando a gente cria um mapa PBR, a grande maioria, você não precisa criar todos esses daqui, tá? A não ser que você queira, dependendo do programa que você estiver usando, tem esse último aqui. Então, cada um aqui, o diffuse, que é esse daqui, do segundo, ele é basicamente o quê? A cor. É o que a gente usa no SketchUp, por exemplo. É a cor, é a textura ali de cor, né? Que a gente vê a cor do material e tal. Esse outro primeiro é um mapa de altura. Em alguns programas de renderização, ele é chamado de displacement. Então, é um mapa de altura. Esse é o único mapa de todos que ele como é que se diz? Ele transforma a textura. Ele consegue modificar a textura, trabalhando na altura. Então, ele consegue fazer com que a textura fique mais alta ou mais baixa. Ele consegue trabalhar nessas alturas mesmo. Ele modifica realmente a textura. Esse daqui é o mapa normal, ele dá ilusão de ótica, de você ter ali as alturas, né? Os relevos, ele dá essa ilusão de ótica. Mas se você olhar próximo,
Eu vou mostrar para vocês. Se você olhar próximo do mapa, bem rente, você vai ver que ele é todo plano, mas as sombras que ele gera, ele vai transformar isso da ilusão de ótica que tem ali volume. Aqui é um mapa metálico usado para objetos metálicos, superfícies metálicas. O Smoothness é basicamente um mapa de brilho, né? Você usa ele para você trabalhar com o brilho dos seus materiais. O Edge é basicamente o quê? Quando a gente tem uma textura, ela tem os seus limites. Então, esse Edge, ele trabalha mais nos limites dessa textura, vamos dizer, basicamente ele trabalha nas bordas da textura, para não se transformar uma textura aquela repetida várias vezes. Ele dá uma trabalhada melhor nas texturas, mas não são todos os programas que têm esse tipo de mapa. E o Ambient Occlusion é basicamente sombra de contato, né? Eu estou explicando a grosso modo aqui o que é esses dois aqui, porque não são todos os programas que têm essa opção para você usar, o Edge e o Ambient Occlusion. Por exemplo, no Twinmotion Enscape, você usa mais o Diffuse, que é a textura normal, a cor, o mapa de altura, pode usar o mapa normal, o metálico e os Smoothness. Esses são os padrões. Você aqui já consegue criar uma textura PBR, um material PBR com esses primeiros aqui, né? Então, dependendo do programa, tem programa que tem esse Edge e tem programa que tem um ambiente occlusion. O Twinmotion, por exemplo, você só usa até aqui o Smoothness. O Edge e o ambiente occlusion você não usa. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que funciona o material. Primeiro de tudo, se você clicar aqui, aqui você tem uma base, né, onde vai ficar o seu material. Porém, essa base você pode modificar. Você pode clicar aqui. E aqui tem as opções de plano, é o que está. Cubo, né, você tem um cubo. Você tem um cilindro. Né, botão direito do mouse, você rotaciona ele, clicando no botão direito. E uma esfera, certo? O que mais? Você ajustando aqui, ó, você rotaciona, beleza. Você consegue rotacionar o seu material, maravilha. Você clicando aqui no Next, você consegue mudar o plano de fundo. Então, aqui você consegue mudar o plano de fundo e tem outras luzes, iluminações, para você ver como é que seu material vai se comportar com as outras iluminações. Percebam isso aqui, que o céu é azulado, o material fica mais azulado. Não necessariamente, ou não, isso não vai mudar a cor do material. É a reação do material em diferentes ambientes, como o material reage. Olha lá, aqui você tem vários, enfim, vamos deixar esse padrão mesmo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo que a gente tem que fazer, o que que eu faço? Eu zero todos esses materiais aqui, todas essas barras aqui, para não criar confusão e a gente criar do zero o nosso material, tá? Eu zero todas essas 5 aqui. E o primeiro de tudo, o primeiro mapa que a gente tem que importar é o diffuse, que é a textura mesmo, que a gente usa lá no SketchUp, enfim. A gente vai importar e a gente vai criar, procurar, né, o nosso material. Né? Então, vou vir aqui, texturas, aqui eu tenho uma textura, vai ser essa textura aqui que a gente vai usar de exemplo. Mas você pode usar a textura que você quiser. Essa textura está em 4K, tá? Só para vocês entenderem. Você seleciona, ela vai carregar. Pronto, ela já aparece aqui, essa textura. Ela aparecendo aqui, a gente já consegue começar a trabalhar nela. Né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, basicamente, né, a gente vai importar, vai clicar aqui para importar no O, na letra O, a gente vai importar a nossa textura, que é a base, a cor, né, para a gente começar a trabalhar nos programas, nos outros mapas. Então, primeiro de tudo, a gente vai criar aqui o mapa de altura, que é o displacement, ou parallax. Né? A gente vai clicar aqui e perceba, ele dividiu as cores para a gente mostrar como é que é a reação desse mapa. Então, vamos lá. Ele já tem umas opções pré-prontas aqui.
tá? Aqui é o slide, como é que ele, se você quer ver ele por inteiro, se você quer ver a metade, eu deixo na metade para a gente ver a diferença. E aqui ele já tem umas opções pré-prontas, né? Você já pode trabalhar com as opções aqui, que é o default, detalhes, o displace. Aí aqui tem default, corrects, o funny. Então você pode usar qualquer uma delas, ou você pode trabalhar um por um aqui, tá? Você vai vendo, mas normalmente o que que eu faço? Eu já trabalho com as opções que ele dá. Normalmente, você vê aqui, ó, deixar bem pertinho para você ver. Olha só, ele dá os detalhes. Então, essas variações de cinza e branco, isso vai dar o relevo do seu material. Então, esse é o default. O detalhes, ele vai ter mais detalhes. E o displace, ele deixa mais borrado. Então, ele não tem aquela coisa muito brusca no seu relevo. É um relevo bem mais suave. É o que eu costumo usar. Tá? Eu costumo usar esse displace para materiais de altura, mapas de altura. E aí, a gente tem os outros. O default, o cracks e o funny. Eu costumo deixar aqui, nesse segunda opção, o default. Então, eu costumo deixar esses dois aqui no mapa de relevo. Primeiro, eu vou mostrar para vocês um negócio. Ó. Se a gente for olhar aqui, aumentar o display, se botar aqui no cubo, por exemplo, percebam, ele não modifica basicamente nada a textura, ele só aumenta, meio que aumenta ela, né? Mas ele não dá os relevos no meio da textura, sabe? A gente continua vendo ela plana. A gente não tem esses relevos trabalhando. Então, quando a gente cria aqui, né, eu deixo aqui no Displays e aqui no Default, e eu clico aqui para criar o meu mapa. Pronto, meu mapa está criado. Aí, o que que eu faço? Eu volto aqui no Show Full, que é o material, né? Como é que ele se comporta. Agora, se a gente mover a barra do Parallax Displays, percebam como é que ela faz a transformação na sua textura. Percebeu como é que ela faz essa ondulação, esse relevo na sua textura? Então, tem que trabalhar com muito cuidado aqui para não ficar um negócio muito exagerado. Normalmente aqui 0,1 no máximo, tá? Eu costumo trabalhar, dependendo do material. Se for uma rocha, a gente pode trabalhar um pouquinho mais, mas aqui como é um piso, a gente só vai deixar essas ondulações para dar aquela imperfeição no piso. Então, deixa aqui 0,1 mais ou menos, certo? E aí, o que que a gente vai fazer? Depois desse mapa de altura criado, perceba que aqui já está disponível os outros para você criar. Então, vamos criar um mapa normal. O que que é um mapa normal? É um mapa que dá a sensação de relevo, ilusão de ótica de relevo. E a gente clica, tem várias opções aqui também, tá? Ele dá várias opções pré-prontas. Percebam aqui, se a gente botar mais perto, ó, o default, o smooth, o crisp e o mids. Eu normalmente deixo no crisp, sempre, eu uso ele, porque ele dá mais detalhes no nosso relevo. E ó, perceba que eu falei, ó, se você olhar assim, ela é toda plana, mas olhando de frente, de lado, assim, dá a ilusão de ótica que ela tem os seus relevos. Aí você, depois que botou, eu coloco em crisp, é o, a opção pré-pronta que eu já uso, e aí eu trabalho no pré-contraste aqui, ó. Normalmente, se a gente levar muito, ó, ele vai contrastar bastante. Pouco, ele não contrasta nada. Normalmente eu deixo aqui em 25, né? 25 já é um pré-contraste muito bom que eu costumo usar, certo? Então, ó, e aqui a gente já cria o nosso mapa. Então, eu já costumo usar as pré-opções que ele dão, né? As opções que ele dão aqui da pré-prontas, né? Os presets. Aqui eu uso o Crisp, lá eu uso o Default e o Displace, né? No mapa de altura.
Então, a gente cria o nosso mapa aqui, pronto. Quando a gente vai para o show full do material, o material todo, né? Já com os mapas, a gente trabalha aqui, ó. A gente pode ver que ele já tem os seus relevos. A gente pode aumentar um pouco mais o parallax. A gente vê como é que funciona. Mas lembrando, evita de trabalhar com valor muito alto, valor baixinho, só para ter aquela imperfeição de leve, sabe? Para não ficar um negócio muito fake, muito não realista, né? Tem que trabalhar bem delicado com esses materiais. O material metálico é para se realmente tiver um material metálico, né? Se for uma superfície metálica, ó, aqui dá para mostrar bem, ó, os relevos com a sombra. Se eu tirar todo, só com o mapa normal ele já dá uma sensação de relevo. Olha lá, o paralaxe eu zerei. Então, se a gente aumentar mais aqui, ó, aumenta o relevo. Então, vamos deixar o 0,1 mesmo. Então, o metálico é para se for uma superfície metálica, alguma chapa de aço, enfim. Qualquer coisa que realmente a superfície seja metálica, e você vai criar aqui o mapa metálico, certo? Normalmente eu não mexo muito aqui no metálico, eu deixo do jeito que ele já está, tá? Normalmente eu já deixo do jeito que ele está aqui, eu não mexo muito nele, tá? Então, o que a gente vai criar agora então, se você deixar o mapa metálico do jeito que está, já vai ter um resultado bem bom, tá? E aqui, o smoothness, que é o mapa de brilho, que normalmente eu deixo também, não costumo configurar muito. Eu deixo ele do jeito que ele está, entendeu? Eu configuro que ele já dá uma opção para a gente, ele já dá pré-configurado para a gente, de acordo com nossa textura diffuse. Então, ele já configura de acordo com ela. Então, os únicos que realmente eu gosto de mexer um pouquinho é o mapa de altura e o mapa normal, só. O metálico, o smooth, eu deixo a opção que ele nos dá já. Então, aqui eu já vou criar esse mapa, maravilha. O mapa foi criado. Quero trabalhar com esse smooth mais, sei lá, a base dele, deixar ele mais acinzentado, menos acinzentado. Então, quanto mais para cá é mais opaco, mais para cá é mais brilho, certo? Então, eu deixo sempre no padrão que vem, sabe? Para não ficar um negócio feio, sabe? Uma textura feia, um material feio. Então, eu deixo do jeito que ele vem já. Então, aqui a gente já cria o nosso material. O Edge, o que eu falei, ele trabalha mais nas bordas, tá? E não são todos os programas que usam esse mapa. E o Ambient Occlusion, ele é mais, a grosso modo, um material de sombra de contato. Também não são todos os programas que usam. Agora, a gente clicando aqui, o Show Full, ó, nosso material está basicamente pronto. Então, a gente trabalha aqui, ó, com o Smooth. Normalmente, eu gosto de trabalhar 0,5. Um brilho interessante, já dá um brilho no nosso material. E nunca passar de 1, tá? Evitar sempre passar de 1 esse material. Aqui, ó, 0,5. Não gostei, eu quero ajustar mais ele para ele ficar com mais brilho. Então, você vai clicar aqui em Create. Você vai trabalhar aqui, ó. Mais acinzentado é mais brilho. Para cá é menos brilho. Vamos aumentar. A gente vai olhar lá. Ele vai trazer. A gente aumenta a opção, ó. Ele vai ficando mais brilhoso se a gente trabalhar no material. Não ficou bom, vamos ajustar de novo. Se você for ajustando,
Ó, vamos botar ele todo preto para vocês verem. Criar. Show full. Ó, percebo que aqui, ó, aqui, na verdade, o preto é mais brilho e o cinza, o branco, é menos brilho. Vamos deixar no 2 aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu criar. Criei. Ah, é ao contrário. Desculpa. O preto é mais fosco e o branco, né? Quanto mais branco, mais brilho que ele tem. Que ele é diferente do roughness. Eu estou confundindo com o mapa de roughness. O mapa de roughness é ao contrário desse. Então, esse preto, mais fosco, quanto mais branco, mais brilho. O roughness é ao contrário. Quanto mais preto, mais brilho, quanto mais branco, mais fosco. É ao contrário eles. Então, você trabalha aqui de acordo com o que você achar melhor do seu material de brilho. Não passar aqui de 1. Tá? Clica aqui, ó, como criar. Deixar o que estava, o que ele veio padrão aqui, ó, 0,1, que já é um valor legal. A gente clica aqui sempre em set para ele atualizar e pronto. Aqui está o nosso material já configurado, o nosso material PBR, certo? Então, o que a gente faz agora? Nosso material está pronto, agora a gente precisa exportar esse material e fazer os ajustes finais, né? Tipo make pós-produção. A gente vai clicar aqui em Tile e aqui, que é um detalhe muito importante. A textura aqui está no tamanho real dela, o que ela foi importada. Se eu aumentar aqui, ela vai diminuir, certo? E percebam que tem as emendas na textura. E como a gente pode tirar essas emendas? Pode tirar, pode. Aqui, ó. A gente vai trabalhar no Falloff, no Add Falloff. Perceba, se a gente mover esse Add Falloff, ele vai meio que como é que se diz? Ele vai meio que ocultando essas emendas, entende? Ele vai ocultando as emendas da textura. E tem um momento que você nem... Aqui tem uma emenda, ó. Tem um momento que você nem percebe mais. Você pode trabalhar aqui overlap X, que ele vai ainda ocultar mais ainda essas emendas, e aí de longe você não percebe, basicamente, essas emendas. E tem o Y, mas aqui o Y não vai fazer diferença, porque as madeiras estão correndo sempre no mesmo sentido, né? Então, para o Y não vai fazer diferença aqui. Mas dependendo do material, você trabalha no X e no Y para ocultar essas emendas. Tá? E não trabalhar muito, levar muito, senão estraga a textura. Um pouquinho assim, ó. 4, sabe? Algo assim, 0,3, sabe? Não trabalhar muito com overlap para não realmente estragar a textura. Vamos botar 0,3. Aqui já é um valor interessante. E aqui a gente pode voltar para o valor normal da nossa textura, né? Pronto, que é 1. Aqui em cima, que é o tamanho X e Y, é você exportar essa textura nos tamanhos. Por exemplo, essa textura eu importei para cá em 4K, 4096. Mas se você quiser exportar ela em 2048 ou 1024, você só ajusta aqui, ó, que ela já vai importar nessas medidas. Eu vou exportar no valor de 4086. Entende? Então, nossa textura já está ajustada. E aqui, quando eu clico em Set Maps, ele já atualiza todas as outras texturas aqui, os outros mapas, automaticamente, de acordo com esse que eu criei. Com esses ajustes que eu fiz aqui agora, né? De fall-off e do overlap. Então, ele já ajusta tudo, ó.
Então, 7 mapas, ele já ajusta os outros. Então, já fica tudo ajustado. E aí, o que a gente vai fazer? Quero exportar essa imagem, esses mapas. O que eu faço? Você vai escolher o formato que você quer, JPEG, PNG, enfim. Eu sempre exporto em PNG. Você vai clicar, você pode salvar aqui, ó, um por um. Salvar aqui, salva aqui, salva aqui, salva aqui, clicar no S. Mas se você quiser salvar o projeto todo para futuramente, se precisar fazer alguns ajustes, você clica em, escolhe o formato, Save Project, você escolhe, né? Aí você está na pasta da onde você importou a sua textura, logo no começo. Eu vou criar uma pasta aqui para a gente ter separadamente isso. Eu vou botar piso, madeira, PBR, para a gente entender que é um material PBR pronto. Pronto, criei a pasta. Eu entro nessa pasta e aqui eu vou escolher o nome do meu arquivo, né? Sei lá, vou botar o mesmo nome, piso, madeira, madeira, entre parênteses, PBR, tá? Só para a gente entender. E aqui eu seleciono, clico em Select, para ele já selecionar o nosso material e ele já salvar o material que a gente quer, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, piso madeira, e aqui já está todas as texturas que a gente criou, né? E aqui está o arquivo. Se eu precisar editar no futuro, é só vir aqui, ó, Load Project. E aí você clica aqui e você abre aquele arquivo, esse arquivo aqui, MTZ. E aí você pode reeditar os materiais, tá? Mas aqui já estão nossos materiais PBR. E tudo isso de maneira bem simples, prática, é só usar basicamente as configurações que ele já dá, porque ele já faz uma configuração de acordo com a textura que você importa. Lembrando que, quanto melhor a sua textura, a textura base, o diffuse, melhor vão ser os outros mapas. Se você botar uma textura minúscula de, sei lá, 100 pixels por 100 pixels, vai sair os mapas ruins. O que eu sempre sugiro são texturas acima de 1080 pixels por 1080, texturas quadradas, né? De 1080 por 1080. Quanto maior, melhor. Tá? Então, o mínimo 1080 por 1080, para você ter já uma textura relativamente boazinha. Né? Então, quanto maior o número, né, melhor. E aqui você já criou seus mapas, e é só importar para o seu programa de renderização e ajustar de acordo com o seu programa de renderização, né? Importar essas imagens para o seu programa, seja ele Twinmotion, Inkscape, Lumion, V-Ray, Corona, enfim. Esse programa eu gosto muito, eu uso bastante ele porque ele dá um adianto danado. É difícil a gente achar um site que consiga fazer todos esses mapas. E esse programa, ele é bem leve, bem tranquilo, não precisa instalar nada no computador, é um programa executável, e a gente usa para criar os mapas e trazer um realismo ainda maior no render, criando os materiais dos mapas PBR, as texturas PBR, né, que elas se comportam na renderização igual na física real. Então, esse vídeo é basicamente isso, para mostrar para vocês como criar essas texturas, esses materiais. O link para baixar esse programa, para vocês terem esse programa no computador de vocês, vai estar aqui embaixo, para vocês baixarem o arquivo e poderem usar. Vai estar aqui na descrição. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo para a gente trazer no futuro. Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma ajuda para a gente, curte esse vídeo, para a gente saber que você está gostando do conteúdo. Então esse vídeo fica por aqui. Um forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!